Você já ouviu histórias? Isso mesmo, aquelas que a mamãe e o papai contavam lá no passado? Ou então conhece um amigo ou uma amiga que conta cada história, hein? Mas você, conhece um contador de histórias? Hoje no nosso canal nós vamos conhecer Com Lopes, a vendedora de sonhos. Então, senhoras e senhores, vai começar a hora da criança Saraiva. É só chegar e escolher a cadeirinha. Tem cadeirinha branca, tem cadeirinha vermelha, tem cadeirinha amarela. Vamos lá, pessoal, que hoje o conto é do chinês. Tchim, tiririm, tchim, tchim, tiririm, tchim, tchim, tiririm, tchim, tchim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha os olhos do chinês. O seu nome é Xin Shan Shen. Veja como ele dança bem. Tchim, 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 tchim. Muito obrigada, é só chegar que a hora da criança já vai começar. Com muito bem-vinda ao nosso canal aqui do YouTube. Eu que agradeço o convite. Então, conta pra nós, qual a importância de contar histórias? Bom, eu acho que a maior importância é você poder proporcionar ao ouvinte a possibilidade dele vivenciar novas experiências sem ter que passar por elas. Eu acho que essa é a maior importância da narração de histórias. E cada história, ela traz uma boa mensagem, né? Então, uma boa história traz sempre uma boa mensagem. Isso é fundamental. A gente poder vivenciar aquilo. Eu adoro ouvir histórias e poder aprender com elas. Eu acho que proporcionar isso é fundamental. E qual que é o primeiro passo para ser um contador de histórias? Primeiro, eu acho que o primeiro passo é saber que o contador de história está sempre aprendendo. Sempre. Ele tem 3 caminhos para trilhar. Aprender a ouvir quem está ao nosso redor, aprender a ouvir as histórias que lê, aprender a ouvir a si mesmo. Este é os 3 caminhos que o contador de história ele deve trilhar. Então, não tem como fugir disso. Não é só eu ensaiar uma história, ir lá e contar. Eu preciso saber o porquê de estar contando aquela história. E isso eu só vou conseguir ouvindo, compreendendo, entendendo. E como que se faz para escolher uma boa história? Eu sempre falo que tem aquele versinho, né, de antigamente que a gente falava: carrego papai no bolso e mamãe no coração. Eu falo que a história, o contador de história, ele carrega uma história no bolso sempre e uma mensagem no coração. Então, não importa a história que ele vai contar, o como ele vai contar, tudo isso é fundamental, é importante, mas a mensagem é primordial. Que mensagem eu quero passar com aquela história? Que mensagem que eu quero transmitir? Então, isso é fundamental. Para escolher uma boa história, você precisa saber que mensagem e conhecer o seu público, sabe? Conhecer o povo, conhecer a história do mundo, a história que te cerqueia, a história das pessoas que convivem com você e estar neste mundo, eu falo que se eu ficar olhando só para o meu próprio umbigo, eu não vou saber nunca que remédio oferecer, não é? E a história, ela é um remédio, ela tem um poder curativo. Eu preciso saber que remédio eu vou oferecer. E para saber que remédio oferecer, eu preciso saber das mazelas do mundo e de tudo que me rodeia. Sem isso, o contador de história não é nada. E você também tem um canal no YouTube, né? Chama Com Lopes, a vendedora de sonhos. Conta para nós um pouquinho sobre esse canal. Eu sonhei com esse nome, A Vendedora de Sonhos. Eu queria abrir um canal no YouTube e o objetivo desse canal, ele está em fase de formação, eu ainda estou estudando, estou aprendendo tudo ainda, né, pesquisando, muita coisa eu tiro, eu ponho, porque eu estou em fase de aprendizagem, né, e sempre vou estar aprendendo. Mas eu sonhei com esse nome e quando eu fui procurar era uma história de origem africana, né? César Madureira escreveu a Vendedora de Sonhos e o Poeta Mudo. E ela é uma contadora de histórias, então o nome vem de origem dessa história.
E o mais interessante é que a coleção se chama Contos Sonhados em Português. Tem esta e outras histórias, né? A Vendedora de Sonhos e o Poeta Mudo faz parte desta coleção. E o objetivo do meu canal é compartilhar tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu apresento numa sessão de contação de histórias. Ele é um canal bem dinâmico, né? Eu andei dando uma olhadinha nele lá, só para vocês terem uma ideia, ó, no canal da Com tem contação de história, tem fantoches e tem também aulas de canto. Não é isso? É aulas que eu faço, eu aprendo a cantar. Então, um sonho que eu sempre tive foi aprender a cantar. E com essa ferramenta que a gente tem hoje, que é a internet, você só não aprende se não quiser. E eu estou tendo uma aula de canto, eu procuro professores de cantos especialistas, né? E estou colocando ali, eu cantando de pouquinho, cada aula eu tenho uma progressão, né? E eu estou me sentindo muito feliz com o resultado, né? Porque o contador de história, ele precisa também trilhar o caminho do conhecimento do próprio corpo, né? Qualquer um pode contar histórias, mas aquele cuidar da voz, aprender a cantar no ritmo, se você vai cantar com música, aprender a usar os bonecos, tudo isso tem técnica, tem embasamento, então Estudo, né? estudo. A pessoa precisa estudar, precisa buscar formação. Se eu for contar só em casa para o meu filho, eu posso aprender com um contador de história pelo YouTube, um contador de história que eu goste, que eu me identifique, mas se eu for fazer isso profissionalmente, eu preciso buscar embasamento, formação, entendimento, né? Então isso hoje é fácil, porque tem vários cursos, oficinas, com os que sabem mais que a gente. E eu sempre estou procurando aprender. E eu acho que esse é o caminho, né? Aprender sempre. Sim, sempre aprender, se aprimorar e estudar, né? Agora, só para encerrar aqui a nossa entrevista, que mensagem você poderia deixar para quem está nos assistindo agora? Uma mensagem? Nossa, gente, eu acho que, como eu sou contadora de histórias, eu vou passar uma mensagem de contação de histórias. Eu acho que todo mundo deveria ter uma boa história para contar sempre. Mas essa história com um objetivo, sabe? De transmitir para o mundo uma mensagem de amor, de paz, de humanização. O mundo precisa ser humanizado. Eu acho que é esse o objetivo maior do contador de história, daquele que se propõe a contar histórias. É humanizar, é passar uma mensagem de amor. E toda pessoa com uma boa história, ela pode contar do jeitinho dela, não precisa ter uma parafernália, não precisa de nada, mas ela pode transmitir aquela mensagem para o mundo. Soltar de sua boca flores e amores, e não espinhos, que a gente está acostumado a ver hoje em dia na internet, né? O povo perde tempo para fazer um comentário maldoso, mas não perde tempo para fazer um elogio, muitas vezes. Verdade. Né? Então, elogiar sempre, que de nós a gente procura conter o mal. Então, essa é a mensagem que eu acho fundamental, é você aprender a você conter o mal que há em você, sabe? E de você procurar transmitir o amor, porque ninguém é totalmente bom. Eu tenho minhas maldades, você tem as suas, mas a gente precisa conter o mal que dentro da gente há. De alguma forma aprendendo, de alguma forma olhando o outro, de alguma forma vendo a história do próximo e aprendendo com ela, para que não se repita com a gente. Então, contar histórias é enriquecedor. E esta mensagem trazida junto com as histórias é fundamental para uma sociedade mais digna, mais humanizada, mais com amor. Ok. E para conhecer um pouquinho mais da Com, a Vendedora de Sonhos, você tem aqui na nossa descrição o link do canal da Com. Lá você vai ver contação de história, fantoches, a Com aprendendo a cantar e muito mais. Gente, vou fazer um coração da Com, ó. Um beijo no coração.